Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1074. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo São Paulo e Botafogo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Segundo jogo Internacional e Fortaleza pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional a equipe teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Terceiro jogo Ituano e Criciúma pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ituano a equipe teve uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Criciúma nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Quarto jogo Cuiabá e Palmeiras pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cuiabá a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Quinto jogo São José e Amazonas pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São José a equipe teve uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Amazonas nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Sexto jogo Cruzeiro e Corinthians pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Sétimo jogo Vasco da Gama e Atlético Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama a equipe teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Oitavo jogo Bahia e Bragantino pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Nono jogo Coritiba e Flamengo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Coritiba a equipe teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Décimo jogo Santos e Grêmio pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 11º jogo CSA e Remo pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do CSA a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Remo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 12º jogo Manaus e Floresta pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Manaus a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Floresta nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. 13º jogo Ceará e Ponte Preta pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ceará a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Ponte Preta nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. 14º jogo Volta Redonda e Figueirense pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Volta Redonda a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Figueirense nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas.
E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.